O livro de Malaquias vai muito além de uma repreensão profética. É um chamado urgente ao arrependimento, à fidelidade na aliança e à redescoberta do amor de Deus, mesmo diante da frieza do seu povo. Depois de promessas em Gênesis, libertação no Êxodo, alianças quebradas, reis infiéis, idolatria, exílio e retorno, o que restou do povo de Deus? Um povo preservado? Sim, mas frio, acomodado, espiritualmente desgastado. O templo estava de pé, porém, o coração distante. Sacrifícios continuavam, mas a fidelidade não. É nesse cenário que ecoa a última voz do Antigo Testamento, o profeta Malaquias. Antes de analisarmos o livro, é importante lembrar como Deus conduziu o seu povo ao longo da história bíblica. Aceita o desafio? Então, seja muito bem-vindo. Espero que possamos aprender juntos. Já aproveita, se inscreve no canal. E no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa viagem no tempo e na história que envolve a fé judaico-cristã. Que bom estarmos juntos novamente. Vamos entender o contexto histórico. Tudo começa em Gênesis, quando Deus chama Abraão e promete formar um povo. Em Êxodo, ele os liberta do Egito com sinais e milagres. No deserto, em Levítico, Números, Deuteronômios, Deus os sustenta e ensina. Em Josué, entrega a terra prometida. Mas, em Juízes e Reis, o povo se afasta. Por meio dos profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Deus alerta que o juízo viria se não houvesse arrependimento. E o juízo veio. Em 2 Reis e 2 Crônicas, Israel e Judá são levados ao exílio. Primeiro pela Assíria e depois pela Babilônia. Mas a história não termina aí. Em Esdras e Neemias, Deus preserva seu povo e permite o retorno. O povo esperava que, ao reconstruir o templo, a glória de Deus cairia imediatamente e eles seriam a maior nação do mundo. Como isso não aconteceu, veio a frustração. Agora, o templo está de pé, mas o coração do povo não. Deus não deixou de agir, mas o seu povo havia se tornado indiferente à sua presença. É exatamente nesse ponto da história que Deus volta a falar por meio do profeta Malaquias. E quando o povo acha que Deus se esqueceu deles, o Senhor começa com uma pergunta que muda tudo. Eu vos tenho amado, mas vós dizeis, em que nos tens amado? No capítulo 1, temos o amor questionado e a adoração corrompida. Aqui está o problema central. Eles duvidam do amor de Deus mesmo após tudo que ele fez. O Senhor relembra sua soberania, fazendo referência à escolha de Jacó em detrimento de Esaú. Não por mérito, mas por graça. Deus está dizendo, eu escolhi vocês desde a raiz, enquanto outras nações sumiram. Em seguida, Deus confronta os sacerdotes. Eles ofereciam animais cegos, mancos, defeituosos, algo que jamais ofereceriam a um governador humano. A adoração virou um ritual vazio. Havia templo, sacrifício e liturgia, mas não havia reverência. Deus não rejeita adoração simples, ele rejeita adoração sem honra. E quando os líderes espirituais se corrompem, as consequências não param no altar. Elas atingem a vida inteira do povo. O capítulo 2 destaca a liderança corrompida e a aliança quebrada. Aqui, o foco continua nos sacerdotes, que deveriam ensinar a lei, mas faziam tropeçar. Deus lembra a aliança com Levi, marcada por temor, verdade e retidão, agora abandonada. Depois, o texto vai direto para a vida prática. Casamentos profanados, divórcios injustos, alianças quebradas,
o povo era fiel no culto externo, mas infiel nos relacionamentos. Então surge uma frase forte, em Malaquias 2,16. O Senhor odeia o divórcio. Não como condenação fria, mas como denúncia de um coração que trata alianças como descartáveis. Um povo que quebra a aliança com facilidade sempre terá dificuldade de permanecer fiel a Deus. E quando a injustiça parece prosperar, surge a pergunta que atravessa os séculos: Deus ainda é justo? No capítulo 3, encontramos o anúncio da vinda do Senhor. O Deus que julga, purifica e prova o coração. O Senhor anuncia que enviará um mensageiro para preparar o caminho. Uma referência clara no contexto bíblico a João Batista, precursor do Messias. Mas atenção, a vinda do Senhor não seria apenas conforto, seria purificação. Ele viria como o fogo do ourives e o sabão dos lavandeiros, ou seja, para limpar, refinar e corrigir. Deus então afirma que o povo o roubou. Em Malaquias 3,8, a palavra diz: roubará o homem a Deus? A resposta está nos dízimos e ofertas. Aqui não é uma discussão financeira, mas espiritual. O problema não era falta de dinheiro, era falta de confiança. Mesmo assim, Deus diz algo raro: provai-me nisso. Mas por que Deus pede para ser provado? Porque, na verdade, o dízimo era apenas o sintoma, não a doença. O povo não confiava que Deus o sustentaria. Um convite à fé prática. Enquanto muitos reclamavam dizendo: inútil é servir a Deus, outros temiam ao Senhor e os seus nomes eram registrados no livro da memória. Deus sempre distingue os que o temem, mesmo quando parecem minoria. E quando a história parece chegar ao fim, Deus anuncia que o melhor ainda está por vir. O capítulo 4 descreve o dia do Senhor e a esperança final. Malaquias encerra falando do dia do Senhor. Para os arrogantes será juízo. Para os que temem a Deus será cura, restauração e alegria. O sol da justiça se levantará, trazendo salvação em suas asas. O livro fecha com a promessa de que Elias viria para converter o coração dos pais aos filhos. Essa missão foi entregue a João Batista. O papel dele era exatamente o que Malaquias pregou o livro todo: confrontar o pecado e anunciar que o Messias estava chegando para purificar o seu povo. O silêncio de 400 anos que se segue termina justamente com o grito de João anunciando o Cristo, mas isso no Novo Testamento. O livro do último profeta do Antigo Testamento nos lembra que Deus nunca abandonou o seu povo. Foi o povo que muitas vezes se afastou do Deus que sempre permaneceu fiel. E então, você sabia? Agora que já viu esse panorama, quero te convidar a fazer a leitura completa do livro atentando para esses detalhes. No próximo vídeo, vamos continuar a nossa jornada pelos estudos bíblicos e veremos os 400 anos de silêncio de Deus antes de entrarmos no Novo Testamento. Se você não assistiu os vídeos anteriores sobre o profeta Zacarias, eu te convido a assisti-los. Eu vou deixar os cards na tela e os links na descrição. Se você gostou, comente, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal. Assim, o YouTube reconhece o vídeo como relevante e recomenda o conteúdo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e, se possível, compartilhe esse conhecimento. E ative o sino de notificações para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo no canal. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.